andamos? Como é que está esta profissão tão nobre, tão essencial para um Estado democrático e de direito? Mal, Agora sim? vai mal porque não poderia também estar deslocada daquilo que é a condução do próprio país. Ora, por outro lado, ela resiste porque bolsas de resistência no domínio da informação não se deixaram cooptar. São poucas, mas é isso que traz a vitalidade das revoluções. Nunca é feita por milhões, mas uns poucos a iniciam, outras a preservam e outros ainda correm os riscos inerentes, naturalmente, ao exercício tão nobre que é manter a voz, a imagem e o áudio fazendo circular a informação de que os cidadãos carecem. E, Dr. Wino, normalmente o estado da nossa profissão é muito condicionada ao Estado e à caracterização do Estado. Como é que nós podemos nos enquadrar naquilo que é o nosso Estado? Estamos num Estado democrático, estamos num Estado de direito. O doutor várias vezes já disse que estamos num Estado autocrático. Qual é a caracterização? O que Estado nós vivemos para que possamos efetivamente nos enquadrar como jornalistas? Na verdade, o grande problema de Angola foi o seu nascimento. E se nós tivermos a verificar, na verdade, o defeito maior foi termos nascido não como república, mas como partidocracia. Uma partidocracia cunhada com um popular de Angola. Porque a visão que temos de informação, a visão que temos de Estado, não é uma visão republicana, mas uma visão partidocrata. O que para o MPLA significa liberdade de imprensa? Ausência de pena de morte, justo processo legal. Portanto, estes elementos que fundam os Estados de direito e democrático, porque nós pensamos que poderíamos ter nascido como Estado de direito e democrático. No texto do MPLA está assim, na Constituição, que o MPLA emprestou ao país, está que éramos um Estado de direito. Mas uma coisa é o texto, outro é a prática operandis. E a prática é totalmente distinta. Não havia pena de morte, cometeu-se o maior genocídio depois da Segunda Guerra Mundial. Havia o justo processo legal, mas a inteligentícia angolana, maioritariamente preta, pobre, que tinha-se intelectualizado na luta da resistência, não teve direito sequer a um justo processo legal. A nossa profissão foi manchada no início deste país, quando inclusive fez transmissões de julgamentos em direto. Eu nunca tinha visto isso, mas fez transmissões de fuzilamentos em direto no campo da Revolução. Portanto, e estas pessoas, estes considerados jornalistas, foram inclusive condecorados. Portanto, mas isso é uma prática, porque todos os assassinos, é o país com mais assassinos condecorados e cunhados como heróis, com direito a Diário da República. Eu nunca, daquilo que já vi, o reconhecimento nas ditaduras é uma coisa, mas depois o reconhecimento textual de heróis numa vigência que se quer de Estado de Direito e Democrático, eu nunca tinha visto, nunca encontrei ainda semelhanças que vingam até hoje, que os assassinos são de facto
condecorados em vez de questionados. Aqui estamos a olhar para a fase embrionária do nosso Estado. Começámos em 1975, se tivermos que estabelecer essa barreira. Passamos em 1991, a altura em que abriu-se o Estado para o multipartidarismo, a quebra do monopartidarismo, mas parece que os vícios herdados desse Estado monolítico, construído durante 16 anos, continuam a vincar nos dias de hoje. Por isso mesmo, é que fala do Estado, o nosso território, as nossas populações. O grande problema é que os atores políticos em 91 poderiam ter represtinado os acordos de Alvor para refundar, de facto, a República, que não tinha sido fundada. Portanto, porque nós temos uma partidocracia, porque, veja, o texto da lei constitucional do MPLA foi aprovada exclusivamente pelo Comitê Central e promulgada pelo presidente do MPLA. Nem foi o presidente da República, foi o presidente do MPLA. Então, como os acordos de Alvor reconheciam ab initio 3 movimentos de libertação como os dignos representantes do povo angolano, se houvesse magistratura intelectual, iria os 2 atores da guerra apelar à participação da FNLA, repristinar-se-ia os acordos de Alvor, constituiriam eles o poder constituinte originário para eleger-se uma Assembleia Constituinte e então lançar os caboclos de uma república. Não se fez isso porque se pensou que, não, isso se resolve com um de nós ganhar. O comunismo está em baixa, em todo o mundo está a cair, e aqui também com a abertura da imprensa vai ser bastante. O que é que se fez? É que o lobo, por não ter comido galinha durante 3 dias, a UNITA pensou que ele era vegetariano e deixou-lhe como chefe do galinheiro. Portanto, é óbvio, como chefe do galinheiro, o lobo foi degolando todas as galinhas.